curso que o Simac tem, que é a venda em atacarejo. Tá? Como é que funciona a venda de atacarejo? A venda no atacarejo, ele permite fazer cálculos de desconto automáticos em função da quantidade de produtos adquiridas. Tá? E aí, qual é a configuração que tem? Na empresa, tem que liberar a tabela de preço, na licença, tem que criar a tabela de produto, e no caso das operações, o que tem que fazer de configurar nas operações são só 2 elementos, porque a gente vai ver em relação à tabela da operação, mas na operação, o que vai ter que fazer a configuração são 2 elementos aí, que são os itens na venda, tem que marcar itens na venda, calcula desconto atacarejo e informa o total do desconto no final da venda. É tudo na aba frente de caixa. Então, a gente vai entrar aqui na operação. Então, você pode entrar aqui na operação. Os 2 elementos que tem que marcar aqui na operação, vamos ver aqui, itens na venda. Calcula desconto atacarejo, fechamento apresenta total. Então, eu tenho aqui fechamento, apresenta total, desconto unitário, e eu tenho os itens na venda calcula desconto atacarejo. Os 2 elementos aqui que tem que ser configurados na operação. E a gente tem as regras da venda no atacarejo. Então, a regra a gente tem, utiliza a tabela de preço 2, não precisa de configurar na operação a tabela de preço 2. Essa tabela de preço 2 é default, ela é automática do sistema. Tem que ter a tabela de preço 2 no produto, mas não necessariamente na operação. Uma outra situação é que utiliza a modalidade preço fixo na tabela. Porque quando você fala uma tabela de preço, tem a opção de colocar fator e colocar outros tipos de recursos, né? Mas essa opção aqui é a opção de utilizar o preço fixo. E uma outra situação que a gente tem também está relacionada com a questão da quantidade. Tá? Aí, nesse caso, o que nós temos que fazer? A regra ela é aplicada a partir da quantidade indicada. Por exemplo, se a quantidade for 2, a venda foi realizada uma venda, então ele vai usar o preço de venda. Se a regra for 2 e vender 2 itens, ele usa o preço da tabela 2 e vai gerar o desconto. Ele gera desconto no item. Aí você tem o preço, você tem um desconto gerado em separado. É diferente quando se usa, por exemplo, a tabela de preço da maneira normal. Uma outra situação que tem é que essa venda acumula a quantidade de itens e o desconto é aplicado por item. Permite mostrar desconto total sobre os itens lançados no final da venda. Então, são esses elementos aqui, esses detalhes, são as regras para o atacarejo. Né? Vamos aplicar essas regras aí. Vamos vir aqui para o cadastro de produtos, cadastrar as tabelas, né? Então, a gente vai tacar a tabela 2, certo? Aí eu vou a operação, eu não mexi com a tabela, né? Eu preciso só fazer 2 configurações que a gente passou lá. Deixa eu fazer uma tabela desse item aqui. Fazer uma tabela 2 desse item aqui. Dá 2 itens. Ela atacarejo. Aí tem um preço aqui, ele é 35. Eu vou colocar como 30. Vou dizer aqui que a quantidade... Acho que vou dizer que a quantidade são 2. Salvar aqui. Vou pegar meu item aqui de teste. Aí, essa tabela atacarejo, tabela 2, preço. Então, eu vou ter a tabela aqui no item 41, 43. Eu vou criar uma outra tabela aqui, no item 41, 47. Aqui também eu vou usar uma tabela 2. Inclusive, já tem uma tabela 2 aqui, eu vou editar essa tabela, vou dizer tabela atacarejo. Aqui é a unidade. Vou dizer que o preço aqui é 25. Vou dizer que a quantidade aqui é a partir de 3. Vou salvar minha tabela aqui. 47. Vou voltar aqui na tabela. Vou ver se ficou ok. Então, ok, 25 a partir de 3. Né? Então, essa é minha configuração aqui da tabela em atacarejo. Lembrando que eu vou sempre usar a tabela 2. Então, esses são os cadastros que eu tenho que fazer.